Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Causa nostra Letícia, ora pro nobis. Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao meu canal Tradição Católica em Foco. Eu sou Dionísio Lisboa. Nosso canal é focado principalmente em temas e assuntos que envolvam a tradição católica, que cresce no Brasil a olhos vistos. E eu não poderia deixar de iniciar esse vídeo falando e demonstrando minha profunda satisfação com o Padre David, que mais uma vez refutou os argumentos do Padre José Eduardo, utilizando de extrema caridade. Ele inclusive exortou o Padre José Eduardo a se converter à tradição. Nós não sabemos por que um homem que prima, pelo conhecimento e pela inteligência não faz isso. Eu creio que talvez seja a questão do legalismo, ou da subserviência às autoridades eclesiásticas. É complicado um sacerdote se desligar da estrutura hierárquica, conciliar e realmente abraçar a tradição. Não é fácil, mas que alguns sacerdotes conservadores já encontraram essa graça, como o Padre Wander e o Padre François. Fiquei profundamente tocado pela forma educada, polida que o Padre David, de certa forma, fez um apelo para o Padre José Eduardo refletir e meditar. Padre José Eduardo, por favor, medite. O senhor eu não creio que o senhor seja uma pessoa ruim. Não creio, realmente não creio. Eu creio que o senhor esteja com a mente turvada, com os olhos turvados. E é uma incoerência o senhor nos tratar mal como nos trata. Nós nunca responderemos da mesma forma grosseira como o senhor nos tem tratado. Nos tratou em algumas postagens. Uma forma muito pouco polida. Nós nunca iremos fazer isso com o Senhor. Muito pelo contrário. Como sacerdote, nós o respeitamos e o consideramos. E antes que alguém diga o porquê desse vídeo, bem, o Padre David, nesse último vídeo que ele postou, inclusive vou colocar na descrição deste agora que eu estou fazendo, o link do vídeo que o Padre David Ness fez. Ele é da resistência, ele é da tradição. Revelou um profundo conhecimento e uma profunda misericórdia. E beijo as mãos do senhor Padre David e espero que o Padre José Eduardo realmente pondere e nós compreendemos de certa forma essa fúria que foi direcionada para a tradição por causa realmente de desses dois sacerdotes que vieram para a tradição, né? E também o estardalhaço que o senhor Pedro Afonseca tem feito nas redes sociais e em vários podcasts, né? E eles que são muito próximos da Opus Dei, né? A gente sabe. E quando se envolve influência, quando se envolve poder, né? Quando se envolve todas essas coisas, né? Então não fica pedra sobre pedra quando você vai traçar seu caminho baseado nessas coisas. E o orgulho também, né? A questão do orgulho, da subserviência, né? O que é que eu posso mais dizer? Me informaram que o link que eu estava postando da resistência, com fornecimento dos endereços e locais, capelas em que a resistência ela celebra missas e ministra sacramentos, estaria desatualizado, porque já tem outros
locais pelo Brasil em que a resistência já desenvolve seu ministério também, né? E eu fico muito contente com isso. A resistência católica no Brasil está realmente, como se diz, a pleno vapor. A pleno vapor. Padre David, vou também postar o seu Instagram na descrição, para que as pessoas possam ter acesso à sua pregação maravilhosa. Lembrando que ele tem um canal do YouTube maravilhoso, chamado Para Que Ele Reine. É um canal muito bom que tem no YouTube e tem no Instagram, tá bom? Para Que Ele Reine. Vocês podem fazer a busca, que vocês vão encontrar o canal do Padre David, né, para rebater um padre, os argumentos de um padre, só um outro padre, né? Nós somos leigos, nós somos a igreja discente, eles são a igreja docente, tá bom? Fico também contente com a receptividade que teve Dom Tomás de Aquino lá em Londrina, ministrou o sacramento da Crisma, celebrou missas, foi muito bem acolhido. Aos fiéis de Londrina, um grande abraço aqui da Bahia, do Dionísio. Agora, eu gostaria nesse momento de concluir esse vídeo apenas com algumas dicas de livros que eu entendo que são muito pertinentes para a nossa jornada na tradição. O primeiro livro que eu gostaria de indicar é um livro de São João da Cruz, que na verdade não é um livro, são as suas obras completas, pela editora Vozes. São João da Cruz, obras completas. Todo católico deve ter esse livro em casa. Ele trata muito dessa questão da noite da alma, né? Ele trata muito da questão da noite da alma. Foi realmente um dos elementos mais proeminentes na época da Contra-Reforma. Ele, Santa Teresa d'Ávila, grande reformadora do Carmelo, grande santo, ele também é um grande santo. Eles eram muito amigos, não é? E também eram muito amigos de São Pedro de Alcântara, outro grande santo daquele período, né? Um grande penitente, um homem de um profundo amor. E inclusive parece que Santa Teresa de Ávila ela tinha o São Pedro de Alcântara como confessor. Mas São João da Cruz São João da Cruz, sua obra também é monumental, né? Seus escritos e sua vida santa, muito santa. Então eu recomendo pela editora Vozes, que também publica coisa boa. A editora Vozes publica coisa boa, gente, não fiquem surpresos não, tá bom? Não tem só coisa de Leonardo Boff e Frei Beto, não. Tem coisa também de santos, tá bom? Então fica essa primeira recomendação para o católico, que deve ter na estante, deve ler, pegar e ler, consultar, ou então ler todo. Agora é uma leitura muito profunda, recomendo. Agora que falamos de um santo, vamos falar agora de um herege. De um herege. A editora Flos Carmelli publicou um livro maravilhoso que Martinho Lutero, eu soube que na época ele não queria que saísse esse livro, não é? Mas um de seus discípulos, principalmente Melancton, você sabe, Martinho Lutero, ele era chegado no vinho, em comer muito e papear muito. Ele adorava papear, conversar, jogar a conversa fora. E no meio desses períodos em que ele se reunia com os amigos, com a camarilha dele, ele cometia muitos atos de sincericídio. Tem gente aí que comete muitos atos de sincericídio aí, porque quando está bêbado, esse aqui também fazia isso quando estava bêbado. Então, o nome desse livro é Conversas à Mesa, de Martinho Lutero, compilado pelos seus discípulos, principalmente Melancton, tá bom? Pela editora Flos Carmelli. É um livro indispensável, gente. Todo católico deve ler esse livro para saber quem era, na verdade, a figura, né, tosca, a figura realmente maldita de Martinho Lutero, não é? E ele não deixa de transparecer seu ódio à igreja, seu ódio à missa,
seu ódio aos católicos e ao Papa. Ao Papa. Nós respeitamos e amamos o Papa. Mas se ele mandar se ele mandar uma ordem para nós que ofenda a nossa fé, a gente não é obrigado a seguir, tá bom? Concílio Vaticano I, o Papa só é infalível sob determinadas circunstâncias. Mas Martinho Lutero não, Martinho Lutero rompeu mesmo. Martinho Lutero negava a transubstanciação, ele falava em consubstanciação, era como se você como se fosse uma espécie de empanação. Cristo está presente no pão, e não Jesus se faz presente corpo, alma, sangue e divindade na Eucaristia, na hóstia, diferente da transubstanciação. E Martinho Lutero aqui foi super sincero, tá bom? Aqui ele não deixa nenhuma margem de dúvida da figura polêmica, herética, uma figura, um ser realmente detestável, sobre muitos aspectos, sobre todos os aspectos. Conversas à mesa, tá bom? Quando recolheram, todo mundo ali na mesa, tomando vinho, comendo a valer. Lutero era muito chegado. E aí, conversa fora e falando tudo. Sem entraves. Então, grande recomendação para vocês. Terceira recomendação. A Inquisição e seu mundo. João Bernardino Gonzaga. Eu tinha esse livro em xerox há muito tempo, tinha esgotado a primeira edição. E eu não tinha esse livro físico como eu tenho aqui. Tinha uma xerox. E eu li essa xerox. E é um livro maravilhoso. João Bernardino Gonzaga, ele mostra realmente um conhecimento profundo de processo, direito processual, direito penal. Fez um estudo profundo para escrever esse livro. E essa é uma edição revista pela editora Quadrante. A Inquisição e seu mundo. Né? O prefácio era de Dom Estevão Bittencourt, da Ordem de São Bento. Dom Estevão, acho que era aquele beneditino que tinha uma coluna, Pergunte e Responderemos. Que até, na época eu assistia uns anos atrás, anos e anos, eu assistia o professor Felipe Aquino falava dessa coluna, né? De Dom Estevão Bittencourt. Então o prefácio é dele, mas o livro é maravilhoso de João Bernardino Gonzaga. Ele trata da questão do direito, do juízo natural, do amplo direito de defesa, né? De você poder demonstrar em juízo todas as provas necessárias para a sua demanda, contraditório. Então, tudo isso está nesse livro. Essa é a parte em que ele inicia, falando muito do direito penal, do direito de defesa, tudo mais. A segunda parte, ele já parte mais para a parte histórica da Inquisição. Ele desenvolve bem esse tema. Fala das várias inquisições. A Inquisição Espanhola, a Inquisição do século XIII. Teve até a Inquisição Protestante, gente. Teve um rapaz chamado André Servet. Ele era um herege. Foi queimado por Calvino. Calvino era tão... Praticamente Calvino condenou o rapaz à morte, né? Mas ele também era herege. Os dois eram hereges. Calvino era herege. E Miguel de Servet também era herege. Miguel de Servet, inclusive Calvino mandou que quando ele fosse queimado vivo, né, Miguel de Servet, colocassem as hastes de madeira mais verdes, para que ele demorasse de queimar e de ser consumido e sofresse mais. Calvino, ó, gente boa. Se você for olhar a vida de todos os pretensos reformadores, todos tinham vidas desgraçadas. Se com Lutero foi, com Calvino não podia deixar de ser, né? Calvino, meu Deus do céu. E esse homem era sacerdote. É verdade, a corrupção dele foi péssima, péssima. Então esse livro eu recomendo.
João Bernardino Gonzaga, A Inquisição em Seu Mundo, editora Quadrante. Li com gosto. Quarto livro, As Almas do Purgatório na Vida dos Santos, de Jacques Lefebvre. Aqui, ó. Editora Santa Cruz. Ó. A capa bem sugestiva, né? Era muito comum na vida dos santos que almas que estavam se purificando no purgatório aparecessem para elas para pedir missas e sufrágio e orações e também obras de caridade. Todas essas coisas atenuam realmente e apressam a purificação das almas que estão no purgatório. E nós, como católicos, estamos obrigados a acreditar. Eu acredito piamente, com todas as minhas forças, e o catecismo fala, né, a realidade do purgatório. Os ortodoxos, eles antigamente, cismáticos ortodoxos, eles acreditavam no purgatório, mas eles foram influenciados pelo protestantismo do século XVI, XVII, eles sofreram alguma influência e deixaram de acreditar. Mas era doutrina, até deles, a questão do purgatório. Então, as almas do purgatório na vida dos santos. Padre Pio recebeu visitas de almas do purgatório, o Santo Curadares recebeu, muitos santos receberam, somente místicos. Livro que eu recomendo, tá bom? Não deixem de comprar e de ler, é fininho. E o quinto livro, Escola das Trevas de Bela Dodge. Bela Dodge, que realmente, através de sua atividade nos Estados Unidos, ela é bem menina, migrou para os Estados Unidos, veio da Itália. Ela se infiltrou, através do sindicato de professores lá dos Estados Unidos, ela se envolveu muito com as atividades de militância. E ela realmente cooperou muito para conspirar, né, para a implantação realmente do comunismo nos Estados Unidos e nas estruturas, né, de governo, de sindicatos, de associações. Ela, até o momento que ela abriu os olhos, mas o mal já tinha sido feito, né? E depois ela se converteu, é um exemplo de conversão, pela editora Eclésia. Escola das Trevas, Bela Dodge, editora Eclésia, tá bom? E realmente ela começa a tomar conhecimento realmente de uma fé católica viva já no final desse livro. Mas enquanto isso ela descreve os estragos que as atividades dela fizeram. Ela e dos companheiros, né? Ela e dos companheiros, os camaradas. Bela Dodge. Parece que foi ela que disse que só a atividade dela conseguiu fazer com que mais de 30 mil seminaristas só nos Estados Unidos, de tendência liberal, esquerdista, maçônica, eles fossem aceitos nos seminários. Esses seminaristas depois seriam padres, seriam bispos, seriam peritos do Concílio Vaticano II. Muitos seriam pessoas que participaram ativamente do Concílio Vaticano II, tá bom? E cooperaram para os maravilhosos documentos, os 16 documentos do Concílio. Então, Escola das Trevas, Bela Dodge, é um livro denso, mas você lê de certa forma, você fica chocado a naturalidade com que ela descreve. A naturalidade extrema da atividade, das atividades. Incomoda, entendeu? Incomoda, mas eu acho que no final não é que seja um spoiler, eu acho que ela se redime. E é uma redenção interessante. Tá bom? Então, Bela Dodge, Escola das Trevas. Ela conheceu inclusive Fulton Sheen, o venerável Fulton Sheen. E é narrado aqui, tá bom? Ela toma contato com o apostolado, com a missão e com a pessoa de Fulton Sheen. Fulton Sheen era um cardeal americano, bispo cardeal americano, que ele tinha um programa na televisão que era um dos maiores recordes de audiência, em que ele explicava a fé católica com uma simplicidade muito
que atraía, a linguagem era muito atraente. Era um homem extremamente dotado de capacidades intelectivas e de grande fé. Muito embora já no final da vida dele, acho que ele aderiu muito às ideias conciliares, mas era um homem que, apesar disso, as aulas dele eram interessantes, né? Então, Bela Dodge, Escola das Trevas, editora Eclésia, a editora do Padre Paulo Ricardo. Vale a pena, tá bom? Gente, então, o link com o Padre David Ness rebatendo, o Padre José Eduardo, está na descrição. Vou ver se eu coloco os links desses livros para vocês obterem. Vale a pena vocês terem isso, folhearem, lerem. Já rezaram o rosário de vocês hoje? Oração é 90%, 10% é estudo. Tá bom? É isso, meus queridos. Rezar pelo Padre José Eduardo, rezar pelo Padre Paulo Ricardo, rezar pela igreja, rezar pelo Papa, rezar pelas autoridades e seguir firme na fé. Seguir firme. E Deus abençoe cada um de vocês que assistem meu canal, até mesmo aqueles que são críticos, fazem críticas construtivas. Aquelas críticas que forem construtivas, não se preocupem. Nós vamos analisar com parcimônia e ver o que podemos fazer para melhorar cada vez mais. Aqueles que já gostam, peço, por favor, que acompanha meu canal. Tem muita gente aí que não está inscrito. Gente, vamos tentar motivar um pouco mais esse apologista aqui, tá bom? Se bem que eu não falo em nome de ninguém da tradição. Eu sigo a resistência, frequento a resistência. Mas, por favor, se inscreva, curta, compartilhe, tá bom? Meus queridos, um grande abraço. Deus abençoe vocês. E os encha de bênçãos e graças pelas mãos maternais de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Causa nostra Letícia, ora pro nobis. Salve Maria, viva Cristo Rei.